Durante os anos 90 e 2000, a Nickelodeon foi um dos canais mais relevantes da televisão. Com uma identidade mais cool, desenhos marcantes e uma programação que realmente se diferenciava do resto, o canal, ao lado do Cartoon Network, dominou a audiência infantil e juvenil por anos, marcando gerações em séries como iCarly e animações que definiram a época. Mas no dia 1º de janeiro de 2026, a Nickelodeon encerrou oficialmente suas atividades no Brasil. Um fim que não aconteceu do nada, mas foi precedido por quedas constantes de audiência, decisões questionáveis e uma dependência quase total de um único desenho que está no ar há mais de 25 anos. No vídeo de hoje, vamos investigar como a Nickelodeon saiu do topo da TV para se tornar um canal sem rumo, preso ao passado e incapaz de se reinventar. Durante os anos 90, quando a Nick surgiu, o público infantil viveu um dos momentos mais férteis da indústria da animação, especialmente com a disputa direta entre Cartoon Network e Nickelodeon. Mas enquanto a Cartoon insistia em conceitos fortes e uma identidade visual marcante, a Nickelodeon apostava em algo completamente diferente, dando liberdade criativa praticamente infinita para seus criadores. O canal dava espaço para que seus artistas realmente experimentassem, errassem e desenvolvessem suas ideias sem tratar o público como ingênuo. Desenhos como Hey Arnold, Cat Dog, Rugrats e A Vida Moderna de Rocco não nasceram como sucessos imediatos, mas tiveram tempo para crescer, encontrar o seu tom e comunicar com quem se assistia da forma mais honesta possível. Essa lógica continuou no início dos anos 2000, quando a Nickelodeon conseguiu equilibrar animação e séries live action com extrema competência. Foi nesse período que surgiram fenômenos como iCarly, Drake e Josh, ao mesmo tempo em que animações como Avatar, Os Padrinhos Mágicos e o próprio Bob Esponja atingiram seu auge. Naquele momento, a Nickelodeon não dependia de um único sucesso. Ela funcionava porque era diversa, adaptável e criativamente ativa. Entretanto, isso viria a mudar. A essa altura já é de conhecimento geral que Bob Esponja foi pensado para ter o seu encerramento no primeiro filme, encerrando a série após 3 temporadas. O próprio Stephen Hillenburg, criador do desenho, se afastou da liderança criativa da série logo após isso. Mas a Nickelodeon não só optou por continuar a série, como fez ela do seu desenho principal, e muitas vezes a base da sua programação por muito tempo. Conforme outras produções foram sendo canceladas ou esquecidas, o canal passou a se sustentar quase que exclusivamente em reprises de Bob Esponja. A situação foi levemente progredindo até que chegou num ponto em que a Nickelodeon se tornou exatamente aquilo que muitos criticavam o Cartoon Network por fazer com Jovens Titãs em Ação. Um canal dominado por um único programa, ocupando praticamente todos os horários disponíveis da programação. E por mais que essa decisão faça sentido do ponto de vista imediato, afinal, era um dos desenhos mais populares do canal, ela criou um efeito complicado a longo prazo. Ao repetir incessantemente o mesmo conteúdo, a Nickelodeon eliminou qualquer espaço real para novas produções crescerem, diminuindo gradativamente seu catálogo de propriedades intelectuais. Esse problema fica ainda mais evidente com o surgimento de The Law House. Quando a série estreou, foi um sucesso absurdo, chegando a superar Bob Esponja em audiência em muitos momentos. A oportunidade era clara para a Nickelodeon diversificar o canal, investir em novos criadores e reconstruir a identidade da Nickelodeon. Mas, mais uma vez, a decisão foi a mais preguiçosa possível. Em vez de usar The Law House como ponto de partida para uma nova fase criativa, Nickelodeon apenas repetiu o mesmo erro e encheu a programação com a série até esgotá-la por completo, transformando o desenho em um Bob Esponja 2 para o canal. O resultado foi um canal incapaz de ler o próprio público, que passou a extrair valor máximo de poucas propriedades intelectuais, enquanto abandonava aquelas que, ironicamente, haviam construído a sua reputação ao longo do tempo. Quando um canal depende exclusivamente de 2 desenhos para sobreviver, o problema não é a falta de sucesso, é a falta de visão dos próprios executivos da Nick. Um dos pontos mais contraditórios na queda da Nickelodeon é que o canal nunca sofreu por falta de propriedades intelectuais ou de boas opções de conteúdo. Pelo completo oposto, na verdade. Ao longo das décadas, a Nickelodeon construiu um dos catálogos mais fortes da animação, mas passou a administrá-los cada vez pior. Séries como Avatar, Hey Arnold e Jimmy Neutron continuam sendo lembrados até hoje, mesmo sem qualquer esforço real do canal para mantê-las vivas ou relevantes. O caso de Avatar é um dos mais relevantes, inclusive. Durante a pandemia, quando todo mundo percebeu que aquela série na verdade era incrível e um dos melhores desenhos de todos os tempos, foi a Netflix e não a Nick que deu a devida atenção que o desenho merecia, impulsionando o interesse pelo universo muito mais que a própria Nickelodeon tinha feito após o fim da Lenda de Korra. Só depois disso a Nickelodeon parece ter percebido, anunciando novos projetos e um novo filme para a franquia que vai estrear esse ano. Uma resposta tardia, especialmente se comparado ao tipo de conteúdo que dominava o canal na época de 2010, marcado por um humor cada vez mais apelativo e superficial, baseado na ideia daquilo que o que é nojento é engraçado, como vimos em desenhos como Sanjay e Craig. E o problema vai ainda mais além quando olhamos para as obras que a Nickelodeon rejeitou por não se encaixarem nas visões criativas da época. Entre elas estão Dudu e Edu, Hora de Aventura,
Aventura, Star vs Força do Mal, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, O Incrível Mundo de Gumball, Phineas e Ferb, Gravity Falls e The Owl House. É claro que seria injusto afirmar que todas as séries teriam o mesmo sucesso se tivessem sido produzidas pela Nick, mas o fato de tantas ideias criativas com potencial imenso terem sido descartadas revela algo muito mais preocupante. O canal que perdeu completamente a capacidade de reconhecer o próprio potencial criativo de cada desenho. Existe uma tentativa constante de tentar explicar a queda da Nickelodeon apenas pela crise na televisão tradicional. E sim, é verdade que a audiência na televisão despencou após a pandemia, enquanto a maioria dos streams cresceram de forma agressiva, mas esse contexto não apaga e nem justifica a incompetência da Nickelodeon em lidar com essa mudança. A queda na audiência na televisão afetou todos os canais, não apenas a Nickelodeon. A diferença é como cada um respondeu com isso. Nesse mesmo período, tanto a Disney quanto o Cartoon Network enfrentaram problemas semelhantes, e mesmo comigo tendo inúmeras críticas em relação às decisões dessas empresas, ambas conseguiram entregar algumas produções relevantes nesse tempo. A Disney criou pra mim o que foram os dois melhores desenhos da década em The Owl House e Amphibia. Também tivemos Molly McGee, além de trazer o Phineas e Ferb de volta mais recentemente. O Cartoon Network, por sua vez, investiu em projetos de maior orçamento através da HBO Max, também revivendo franquias como Hora de Aventura, Gumball, Steven Universe e apenas um show nos próximos anos. Também teve o encerramento de Steven Universe Futuro, que eu pessoalmente gostei. Enquanto isso, a Nickelodeon não entregou praticamente nada nesse tempo. Eu realmente não consigo lembrar das vezes que eu ouvi falar da empresa fora Bob Esponja nos últimos anos. Não teve obras autorais fortes, nem uma estratégia clara de transição com a queda na audiência na TV. Hoje o canal conta com pouquíssimas animações originais em exibição, sendo que apenas uma delas foi lançada no ano passado. Esse esvaziamento criativo escancara uma gestão que preferiu apostar em fórmulas repetidas e produções descartáveis, muitas vezes semelhantes entre si. Esse esvaziamento criativo escancara uma gestão que preferiu apostar em fórmulas repetidas e produções descartáveis, muitas vezes em desenhos praticamente iguais com o mesmo estilo de humor, até que o desgaste se tornasse inevitável nessas obras. O começo do fim da Nickelodeon não veio por causa da queda na TV, mas de decisões cada vez mais questionáveis e de uma capacidade completa de se reinventar. A Nickelodeon simplesmente escolheu não acompanhar. Depois de todas as decisões erradas, a pergunta é inevitável: o que realmente sobrou para a Nickelodeon nos tempos atuais? Se você ligar o canal agora, o que vai encontrar não é uma identidade, nem alguma visão criativa, mas uma repetição constante dos poucos desenhos que ainda passavam há muito tempo atrás. Bob Esponja segue como o pilar absoluto da programação, acompanhado quase que exclusivamente por The Owl House e suas variações. O problema não é existir um carro-chefe, o problema é que quando ele se torna a única coisa que sustenta tudo, a Nickelodeon de hoje não apresenta novos clássicos, não cria tendências e nem forma uma geração de fãs como fez no passado. Ela apenas ocupa espaço na existência. Culturalmente, o canal praticamente desapareceu. Não há mais aquela sensação de evento, de novidade, de algo que todo mundo assistia e comentava no dia seguinte. A Nickelodeon deixou de ser referência e passou a ser uma memória do passado. Talvez o mais triste seja perceber que isso não aconteceu por falta de talento ou de ideias, mas por uma falta de visão. A Nickelodeon ainda tem um nome forte, ainda carrega décadas de história, mas hoje não parece saber o que fazer com isso. O que acaba sobrando para a Nickelodeon não é um canal em crise tentando se reinventar. É um canal parado no tempo, vivendo na nostalgia e esperando que duas franquias continuem sustentando algo que já perdeu o propósito. O que sobra para Nickelodeon é uma marca forte, sem nada novo para dizer. É importante deixar claro que o Brasil não foi um caso isolado. O encerramento da Nickelodeon faz parte de um movimento mais amplo de retração do canal em diversos mercados ao redor do mundo. Desde 2025, a Nickelodeon vem reduzindo ou encerrando operações em diferentes regiões, especialmente países onde manter um canal no ar deixou de ser financeiramente viável. Mercados que antes eram considerados relevantes passaram a não fechar mais a conta, levando a empresa a cortar presença em partes da Europa, da Ásia e em outros territórios importantes como no Canadá. Isso aponta para um cenário preocupante. A Nickelodeon parece caminhar para existir apenas onde o retorno financeiro é garantido, como nos Estados Unidos e em alguns mercados maiores. Um destino estranho para um canal que marcou gerações inteiras e teve alcance global por décadas. O mais alarmante é que, olhando para o momento atual, é difícil enxergar uma alternativa clara para o futuro da Nickelodeon. A estratégia parece se limitar à parceria com plataformas de streaming, usando a sua marca para financiar novos projetos, enquanto se apoia quase exclusivamente em Bob Esponja e The Owl House. A pergunta que fica nesse momento é simples: a Nickelodeon ainda quer ser um canal criativo ou está se conformando em ser apenas uma empresa que mantém duas franquias funcionando? Parece que eles só estão empurrando com a barriga até onde eles conseguirem nesse momento. O encerramento da Nickelodeon no Brasil não é uma tragédia inesperada, nem um acidente causado apenas pela queda na televisão tradicional. Ele é o resultado direto de anos de decisões mal
planejadas, de uma gestão criativa acomodada e de uma recusa quase constante em se reinventar. Enquanto outros canais erraram, mas ainda tentaram se adaptar, a Nickelodeon escolheu o caminho mais fácil: repetir fórmulas, explorar até o limite de suas mesmas franquias e abandonar a diversidade criativa que um dia definiu a sua identidade. O fechamento do canal não representa apenas o fim de uma emissora, mas também o esgotamento de um modelo que funcionou no passado e foi mantido sem ser questionado por muito tempo. A Nickelodeon ainda existe como marca, como franquia e como memória, mas como um canal relevante, como espaço criativo e como formadora de novas gerações, ela já havia acabado muito antes do sinal sair do ar. No fim, a pergunta não é por que a Nickelodeon acabou no Brasil. A pergunta que fica é: quanto tempo vai demorar para ela sair do resto do mundo também? E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!